Isso não é um brinquedo e não é um controle de videogame. Ou ao menos não é só um controle de videogame. É uma arma, ou no mínimo, um controlador usado para operar armas e veículos militares no exército americano. As forças armadas das maiores potências militares do globo não só usam de controle de videogame para controlar seus armamentos, como também utilizam jogos online como meio de guerra psicológica, usam gamers como proxy para espalhar propaganda de guerra e campeonatos de jogos para recrutar novos soldados. Ficou curioso? Isso nós veremos agora no Não Dei. E como a produção desse canal às vezes se torna uma verdadeira guerra, o nosso editor acabou perdendo o cartão de memória com o vídeo de um dos apresentadores. Então nós colocamos esse PNG que se mexe no lugar dele. Espero que você não se importe. Nós queremos você jogando videogames e entrando no exército. Sim, jogando videogames e entrando no exército. Entre no exército, entre nas forças armadas militares. Você pode atravessar o rio com o bebê, carregar cachorro, dirigir tanque. Você já viu esse vídeo, Mavinha? Já. A propaganda militar. Propaganda militar. Só faltou colocar assim, lavar o do cavalo, pintar o meio fio. Faltou isso aí. É verdade, o exército não vende lavar o caceta do cavalo, mas o jornalista de games nota o encolhimento e a expansão do testículo do cavalo no Red Dead Redemption 2. Isso existe, apesar de não ter nada a ver com o nosso assunto. Porque hoje nós estamos aqui, eu, o Lucas e o nosso querido Mafinha, nós estamos aqui para falar sobre como, de uma maneira muito esquisita, as forças armadas de diversas potências mundiais começaram a usar jogos como frontes para recrutamento e para propaganda militar. E que é uma coisa, e também, olha, como meio para auxílio de treinamento e como meio direto para treinamento para outros tipos de guerra que não são a guerra convencional. Então, nós temos coisa para falar. Eu sei que parece absurdo, mas para que não seja absurdo, a gente vai contando uma história, Máfia. Sabe que história? Não, conta pra mim. A história de como um marqueteiro safado vende coisas para você. E não é clicando no webinário, no link da minha bio, para participar de um workshop gratuito de 3 horas, no qual eu vou te vender uma coisa no fim. Antigamente não era assim. Como é que é um presente surpresa, né? Exato. Clique no link abaixo e baixe um presente surpresa. E receba incontáveis e-mails durante a próxima semana vendendo um curso de R$597. Sempre os valores assim, muito... Não, agora não é mais 597. Agora é o valor parcelado para você ter acesso por 1 ano ao curso. Pelo amor de Deus, o cara tem que ser muito trouxa mesmo. Não, então o negócio aqui, ó. Os nossos queridos e maravilhosos gamers são os soldados do futuro. Então você que ficou assistindo aí Exterminador do Futuro, você que jogou muito Call of Duty, você que jogou aí, CS, você é o soldado do futuro. Mas eu estou obeso, eu tô de cueca branca, comendo Cheetos em casa, como serei o soldado? Pois é, meu amigo, o futuro já chegou. Você vai pilotar drones, robôs, ciborgues, né? E virar veterano de guerra, né? Olha aí como é cuidado. Que o mundo tá maravilhoso. Você aí que jogou muito Call of Duty, esconda o mais rápido possível o que você fez pra nego não te chamar em casa. Eu tô seguro que eu era ruim. Então ninguém vai me chamar. Ninguém vai me chamar, eu não vou pilotar drone, não vou explodir nada. Mas é o seguinte, né? Pra gente chegar no drone, chegar na propaganda militar nos jogos, a gente tem que falar primeiro de propaganda. E não dá pra falar de propaganda sem falar de marketing. Porque muitas das técnicas do marketing, da publicidade, evoluíram com as técnicas de propaganda política, que evoluíram mais ou menos junto com a forma como a guerra é travada de maneiras diferentes hoje em dia. Então... lá nos idos de... Rapaz, é tempo, hein? Lá nos idos do começo do século XX, onde não existia menina não binária, onde não existia coach no Instagram vendendo curso. Pô, velho, não existia muita coisa que chateia a gente hoje em dia. Mais ou menos, né? Porque a República de Weimar lá era complicado, lá, o negócio lá não era fácil. Não, mas não tinha coach não binária. Não tinha outra coisa. Eram outros problemas. Eram outros problemas. E no começo do século XX, o pessoal teve uma grande inovação, né? Que assim, na verdade antes do século XX, a propaganda era feita de uma maneira muito simples. Quando você precisava comprar um produto, você era uma mercearia. Aí tinha um monte de tonel. Tem um tonel com grão, com café, tonel com arroz, tonel com não sei o que, você ia na feira, né? Hoje em dia na feira ainda é assim. Aí você olhava e falava, moço, eu quero aquele ali. Aí o cara ia lá e pegava pra você. E pegava e tinha o preço lá, e você pagava o preço que tava lá, e acabou. Se tivesse um outro lugar mais barato, você ia no outro lugar.
Então você ia comprar o que você precisava. O marketing do estabelecimento era, olha, eu tenho o que você precisa, compre. Né? Então Bem isso. era uma coisa muito simples. Daí veio a Revolução Industrial, etc, etc. Inventaram os processos de manufatura, a eficiência da fabricação de vários bens de consumo mais tecnológicos começou a aumentar, né? E nessas otimizações, criou-se uma competição de quem conseguia produzir as coisas de maneira mais eficiente, né? Por quê? Porque as pessoas tinham produtos que eram mais ou menos parecidos uns com os outros, e aí você tinha uma diferença de preço, né? Então o marketing era todo feito na base ou do preço ou da funcionalidade. E aí a gente tem, lá no começo do século XX, os carros Ford como um dos grandes exemplos disso. Que era, olha, nós temos os carros são bons, eles te levam do ponto A até o B como todos os outros, são resistentes, e nós vendemos mais barato, porque nós conseguimos produzir mais a uma quantidade maior. E nessa época, existia propaganda militar já. Você tinha, cara, as propagandas da Primeira e Segunda Guerra, quando os Estados Unidos entraram e botaram a mão na massa, você tinha aqueles cartazes de recrutamento, né? Que, olha, nós queremos você para ajudar o país. Era uma coisa direta. Assim, ó, o país está precisando, ou então no caso dos Estados Unidos, que sempre teve esse complexo messiânico, né? Destino Manifesto, nós precisamos salvar o mundo. Venha, se aliste. O tio Sam tá chamando. Então, não era uma coisa... Cara, não tinha melindre. Era uma coisa direta. Olha, o objetivo é esse, vem aqui e ajude. Acabou, né? E muitas das coisas eram assim. Mas com o tempo, a coisa começou a evoluir. A comunicação foi ficando mais sofisticada. Cara, inclusive tem um filme muito interessante que ele mostra bem um pedaço dessa transição. Você já assistiu? Tá na Netflix até, chama Man of Action. É um filme de um sujeito que é militante comunista e tal, e não sei o quê, que ele vai persuadindo os trabalhadores dentro da obra e tal. Enfim. Pra mim, a biografia do Ian Neves. Não, mas isso é um outro período histórico, mas mostra muito bem como, olha, cara, você tinha ali a ideologia americana. Você tinha, olha, o seu país está em perigo. Dali a pouco você começa a ter uma variação nas ideologias, né? Você tem os ideais americanos? Tem. Mas você começa a ter competições ideológicas. E as pessoas começam a puxar por valores diferentes, né? Começa a colocar ideias em circulação. Começa a querer convencer as pessoas dessas ideias. A hora por cartazes, hora por gente falando na rua. Enfim, você começa a ter essa coisa da persuasão, né, do uso da psicologia, né, e isso ali, por volta de 1920, 1930, você tem até os escritos do Bernays, que era um discípulo do Freud, por assim dizer, que quer usar da psicologia para influenciar na política. E aí ele até fala sobre como isso é um componente, a manipulação das massas é um dos principais meios de exercício de poder na democracia. Então, você tem, olha, a opinião da massa passando a importar mais, porque você tem um processo democrático, etc. Ao mesmo tempo que a opinião da massa importa, e você já tem estabelecido essa coisa do amor pela pátria, e etc, etc, você precisa de novos motivadores para levar as pessoas a agirem. Então você começa com essas propagandas mais persuasivas. Você vai aos poucos convencendo o cara de certas ideias, que certas coisas são importantes. E aí isso se intensifica ainda mais quando você vem com os meios de comunicação em massa. Porque o marketing, a propaganda, que já estava se tornando persuasiva, apesar de que no mundo da publicidade, do marketing mais propriamente dito, dos bens de consumo e etc., a persuasão era por meios muito concretos, né? Era tipo, olha, esse produto vai resolver esse problema seu por um preço tal. Acabou, né? Ele dura, ele funciona. Mas você começa a ter essa comunicação meio generalizada nos meios de comunicação em massa. Você já tem rádio rolando, você já tem jornal rolando ali na década de 50, jornal para todo lado, já tinha muito tempo. Você tem o rádio fazendo sucesso. Você começa a ter meios de atingir uma quantidade muito grande de pessoas numa velocidade muito rápida, né? A informação não demora mais para viajar como demorava antigamente. Inclusive na questão da Segunda Guerra, os quadrinhos eram muito utilizados, porque os soldados liam muitos quadrinhos, porque a maioria dos soldados era tudo moleque, né, 18 anos. O pessoal não para muito para pensar que os soldados, ainda hoje, na Guerra da Ucrânia, você vê um monte de moleque de 18 anos lá, né? E eles levavam muitos quadrinhos, né? E nos quadrinhos tinha lá o Capitão América batendo no Hitler, o Superman também. Então aquela coisa que era para dar aquela motivação heróica para esses garotos. A própria Hydra, né, que eram os vilões do Capitão América, etc. E aí, cara, isso depois que a Segunda Guerra acabou, foi utilizado também durante a Guerra
Fria. Sim. Durante a Guerra Fria você tem o Capitão América indo pra Rússia, saca? O próprio Homem-Formiga mesmo, né? Meio que nasce no esquema desse, nas missões antissoviéticas e tal. Então, você começa essa propaganda, ela se infiltrando cada vez mais no entretenimento, aí novamente é o marketing de persuasão. E você tem os meios de comunicação em massa também, né? Vale lembrar que boa parte dos discursos do Hitler que convenceram as pessoas na Segunda Guerra eram discursos de rádio, né? Que tocavam no rádio, tocavam nos alto-falantes no meio da cidade. Você tava dormindo, de repente aquele alemão começava gritando, né? Maluco. Maluco lá no microfone. Exato. E aí você tem, cara, inclusive na publicidade nessa época, você tem empresas começando a vender um estilo de vida também nesse marketing de comunicação em massa, né? Você tem a Coca-Cola, cara, as propagandas clássicas da Coca-Cola, com a dona de casa segurando a Coca-Cola, é a coisa do estilo de vida americano e tal. E aí você começa a ter a Guerra Fria ao mesmo tempo. Então começa a ter uma mistura entre propaganda política, venda de produtos atrelados a valores que a nação deveria defender e que é do interesse do Estado que ele defenda, e o entretenimento, as linhas começam a ficar mais turvas, né? E assim, só pra gente deixar claro que é óbvio que a cultura, ela nunca foi isenta, completamente isenta. Muito da cultura antiga, até da cultura clássica, tinha a intenção de formar os cidadãos, né? O Homero, por exemplo, né? Você pega a Ilíada e a Odisseia, um sujeito que se tornava um soldado em Atenas era educado por Homero, né? Por quê? Porque aquilo passa valores, né? Preenche a imaginação daquele sujeito com valores que é bom que ele tenha, caso ele seja um cidadão ateniense. Então há um aspecto doutrinário, entre mil aspas, na produção de cultura. Isso é normal. A cultura serve... Não é nem entre aspas, né, Lucas? É bem escancarado. Inclusive, a propaganda, aliás, a palavra propaganda na Alemanha, né, ela tem um tom pejorativo por causa do Goebbels. E, assim como muitas outras coisas que os aliados tiraram da Alemanha bigodista, a propaganda foi uma, né? Eles se inspiraram muito, principalmente as empresas privadas, se inspiraram muito na estratégia de Goebbels para vender produto, para vender um monte de coisa, e os militares também, tá? Sim. Não se esqueça. A diferença é que é o seguinte, a propaganda militar, essa que a gente tá falando, essa coisa meio moderna que surge ali depois com o Bernays, que tem técnicas de manipulação psicológica e esse tipo de coisa, ela é muito diferente, por exemplo, da poética antiga. A poética antiga era, você tem uma experiência civilizacional, né? Você tem experiências originárias que são transpostas para uma linguagem poética, que transmitem aquela experiência para que ela seja guardada e transmitida para gerações posteriores, para que aquilo não se perca, para que a sociedade, dentro daquela tradição, consiga progredir, de fato, né? Porque não há progresso se você não conserva a tradição, né? Não tem progresso sem tradição, senão você não tá progredindo, você tá sempre começando do zero, né? E esse modo de pensar moderno aqui que a gente tá falando, que ele vai evoluindo aos poucos, né? Vem a Revolução Industrial e não sei o quê, e o cara quer convencer o outro. Não é assim, olha, tem uma experiência que eu quero passar. Não, eu tenho um objetivo e eu quero convencer o outro de que o meu objetivo é bom, para que ele venha pro meu lado, né? E aí, poxa, no meio disso, você tem histórias que são boas, como, por exemplo, lá os quadrinhos do Capitão América, você tem exatamente que, olha, tá, de fato, há uma experiência humana que o artista ali quer passar, mas no meio começa a ter uma malícia. Eu não só quero passar essa experiência porque ela é boa, mas eu quero convencer esse cara de que essa ideia aqui que é conveniente para mim é boa para ele vir aqui defender junto comigo. Então tem uma coisa meio... que é uma mudança de postura, é uma postura muito diferente. Inclusive, depois dão um nome para isso, né? Porque os americanos elevam ao último grau esse tipo de... né, que eles chamam de soft power. Né? Quer dizer, os Estados Unidos começam a querer vencer guerras através do cinema, através da literatura, da música. Então, isso culmina, inclusive, no final dos anos 70, na Guerra do Vietnã, onde a gente aqui no Brasil varonil passou a vida achando que quem ganhou a Guerra do Vietnã foi os Estados Unidos, né? Sim, mas então, cara, você tem esse aparato de propaganda que começa a nascer, que os estados vão usando, que o exército vai usando para mudar a narrativa a seu favor, e ao mesmo tempo as coisas começam a mudar também dentro do mercado. Porque ali por volta da década de 80 e 90, você tem uma situação no mercado, e aqui é um resumo muito grosseiro, né? Que é o seguinte,
cara, já não tem diferenças tão grandes entre um produto que uma marca produz e o produto que a outra produz. Tipo, se os dois produzem lâminas de barbear, são lâminas de barbear, elas vão funcionar igual, sabe? É o carro, tem uma diferençazinha aqui de potência aqui e ali. O preço, tá todo mundo com nível de eficiência. Cara, a competitividade foi tanta que todo mundo tem uma eficiência legal. E as marcas começam a ter que inventar outra coisa para se diferenciar. E aí, eles começam com um negócio chamado marketing de relacionamento. Nessa época, o Don Peppers e a Martha Rogers, eles inventam um negócio chamado CRM, que é o Customer Relationship Management, que é o gerenciamento de relação com o consumidor. Então você começa a criar, por exemplo, os cartões de fidelidade, saca? Tu vem aqui, não sei quantas vezes, você vem aqui no meu mercado sempre, toda vez que você vem, você ganha um pontinho, e aí você, no final do mês, você ganha um desconto. Uma coisa assim, porque aí você... diacho, meio-dia. Você fideliza o sujeito. Você vai criando uma relação entre a pessoa e a sua marca, né? E aí, cara, as pessoas começam a ter relações afetivas com produtos, né? Com marcas. Às vezes o cara começa a ir por hábito num restaurante, ele começa a ir por hábito num mercado. Às vezes o preço tá até pior, mas como o cara se acostumou, ele desenvolveu uma relação, ele vai lá, né? E aí isso tem também, cara, tem toda uma discussão profunda aí sobre a dissolução dos laços familiares, o tratamento da família como se fosse uma empresa, etc., que não convém a gente entrar aqui, mas essas coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. E aí é muito doido que, cara, com entretenimento também é assim. O cara começa a comprar os quadrinhos da Marvel porque ele gosta da Marvel, saca? Ele confia naquele selo, ele começa a ter uma relação com aquilo ali. Então, essa coisa da relação entre a marca e o consumidor, ela vai acontecendo, ela culmina depois numa coisa que a Apple gosta muito de fazer, né, hoje em dia, que é o marketing de experiência, né? Então, para além de você ter uma relação com a marca, cara, você não tá mais comprando um produto. Você tá comprando uma experiência. Você tá comprando um produto que ele vem embalado de um jeito específico, ele tem um cheiro específico, tem um visual, ele é um símbolo de status, aquilo vira um identificador social. Tem toda uma arapuca que vai sendo criada, que vai prendendo o sujeito no ecossistema da marca, por assim dizer. Inclusive nossos amigos do PCO, salve ao PCO e grandes pessoas, gosto muito da Apple. É verdade, né? Vejo as lives deles, sempre tem lá um MacBook, um Costa iPhone. com o MacBook, o mas iPhone, não tô criticando não. Acho e é um iPhone, não é esse iPhone, é iPhone Pro. Não. Sempre tem 3 camerinhas o iPhone do PCO. Mas os caras vão fazendo isso. E, cara, se você for parar bem pra pensar, isso é algo que as próprias ideologias políticas começam a adotar também. Cara, você não tá ali só pra defender uma causa. A causa que você defende vira também o seu convívio social. E você tem os seus amigos ali. Você meio que tem uma espécie de relação com a ideologia, né? Que vai se criando. E é algo que as nações fazem por motivos óbvios, né? Que você vive na nação. Você tem uma relação com ela. A nação não precisa fazer marketing de relacionamento. Mas o ponto é que, se você cria uma relação com a marca, e a marca é sua amiga, e de repente a marca começa a promover um estilo de vida e uma ideologia específica, isso ajuda o Estado a fazer manutenção de certos tipos de pensamento, isso ajuda certos grupos ideológicos a propagarem as coisas. Então, tudo meio que vira um meio de manipular o sujeito. Aos poucos. E aí você tem depois, cara, a coisa do investimento de impacto que o mercado financeiro cria, que vai gerar lá na frente os fundos ESG e etc. Você tem a centralização do mercado financeiro nos fundos de investimento, é uma história que o Arthur já contou muito bem aqui nos nossos vídeos. Cara, então a coisa vai progredindo e de repente você tem marcas que elas estão diretamente defendendo valores. Compre o meu produto porque ele é mais sustentável e você vai ajudar o meio ambiente. Compre o meu produto porque eu vou ajudar crianças pobres na África. Uma coisa que, cara, você vai comprar uma ferramenta pra tu resolver um problema na tua casa, vira uma relação que você tem com o dono da ferramenta, que faz a ferramenta, e vira uma defesa de uma causa. Então tudo começa a ser, aos poucos, meio que politizado, de certa maneira. Tudo. Inclusive, chegou ao ponto, agora no século XXI, onde se você não comprar tal produto, você é racista. Exatamente. Não, E aí, cara, esses caras se infiltraram. E o contrário também acontece, Máfia. Se a sua empresa
não fizer o programa X, não comprar o pacote de livro, não fizer o programa X, não comprar o pacote de livro da Djamila, etc., ela se torna uma empresa racista. Ela vai ser catalogada como uma empresa racista. Se você não tem um departamento de diversidade, graças a Deus isso aí tá acabando, né? Mas se você não tem um departamento de diversidade, a sua empresa é opressora, entendeu? Você não tem um programa de recrutamento de trainees de uma etnia específica, racismo. Essa coisa vai acontecendo, o marketing, a propaganda evoluem para isso, tudo começa a ser manipulação emocional, identificação de tribo, as coisas vão ficando cada vez mais manipulativas, até que chega um ponto, cara, que, desculpa, mas a roupa que você usa, a cor do teu cabelo, o celular que você usa, o tênis, se torna uma espécie de afirmação de identidade e de afirmação de ideologia política. O jogo que você joga chega a ser ridículo. Você chega no Twitter, tem aquele sujeito com a bandeirinha de arco-íris e símbolo como na bio, e falando assim, isso é um caso real. Eu não sei se esse cara tinha esses símbolos no nome, mas The Last of Us Parte 2 é o meu jogo favorito. O dia em que eu conseguir jogar será ótimo. O cara não joga videogame, nunca jogou The Last of Us, mas toda a coisa da propaganda ideológica e etc, é aquela cultura que se cria em volta, e as pessoas que gostam daquilo, e a identificação de grupo, fazem com que o cara goste daquele produto sem nunca tê-lo experienciado, sabe? Então é uma coisa de louco. É como se eu dissesse, poxa, Harry Potter é minha franquia de livros favoritos, adoraria ler o primeiro. Não, isso que você falou é a maior verdade. Inclusive, se você citar o Harry Potter é interessante porque até uns anos atrás, Harry Potter era, nesse sentido, nichado para um público específico, feminista, as meninas e tal. Era assim, bem nichado, sim. Até que houve a mudança da autora, né? Da J.K. Rowling, que começou a comentar sobre a questão da cultura trans, e aí ele deu uma bagunçada no coreto aí. O Harry Potter hoje, né? Um livro meio subversivo aí do ponto de vista social. Sabe o que eu acho que é pior? Eu acho que a J.K. Rowling não mudou. Eu acho que quem mudou foi o discurso. Porque ela era feminista antes, ela continua sendo feminista hoje. E um negócio muito peculiar, assim, uma característica que a feminista tem que ter, é que ela tem que acreditar que existe homem, que existe mulher, que homem é homem, mulher é mulher, que ela tá defendendo a libertação verdade, feminina. né? É uma premissa básica, porque senão não tem como sustentar a ideologia, né? É verdade. Aí ela acredita nisso, os caras pararam de acreditar. Ela falou, não, sai pra lá com essa parada. É bem isso mesmo. Então você vai ver que essa coisa vai mudando, e acontece que a guerra, que antes era uma disputa por territórios, disputa por recursos, e era uma disputa física por recursos físicos, ela começa a ser também uma disputa pelos corações e mentes das pessoas. A um ponto em que, muitas vezes você ataca muito um país por meio da população dele. Né, você convence a população de certas ideias, e convencendo a população de certas ideias, essa população demanda dos seus líderes que isso seja feito, e de repente, cara, a ideologia do seu país pode ter tomado um outro país por dentro. E você tem controle sobre eles agora, sem precisar derramar uma gota de sangue. E do ponto de vista das Forças Armadas, você tem hoje em dia batalhões dedicados a esse tipo de guerra psicológica, esse tipo de guerra não convencional, né? Como se... E é óbvio que isso tem ligação com as empresas, ligação com o marketing, ligação com todas essas coisas. Cara, é uma teia que ela vai se desenhando em que, assim, a maior parte das pessoas não vê. Mas se você pesquisar, você tem documentos da DARPA, dos caras falando de guerra de memes. Isso é real, isso existe. Exatamente, existe mesmo. Inclusive, uma coisa interessante é que os Estados Unidos sempre foi muito dominante pelos meios de comunicação normais, né? Televisão, cinema, né? E com o advento da internet, né? A Rússia tem conseguido colocar... E eu não estou aqui julgando ideologias, estou analisando, né? A Rússia tem conseguido conquistar no Ocidente muita gente apoiadora de direita e de esquerda, né? Para você ver como a guerra ela está ocorrendo no mundo também da comunicação e do marketing. Sim, é verdade. Cara, isso é uma coisa que não é novidade. A gente tá falando ali que nos anos 90, mais ou menos, você tem o lance do marketing de experiência, o marketing de relacionamento que começa nos anos 80, etc. Nos anos 90 ele já tá maior e tal. Cara, os videogames, como a gente falou nos programas anteriores, eles começaram a ser vistos academicamente como um meio para se passar uma mensagem, né, para se convencer as pessoas de alguma coisa, por volta dessa época, por volta dos anos 90. Você tem lá o estudo o livro do pessoal da narratologia, da Janet Murray, tem lá o Hamlet in the Holodeck e tal, que a gente já falou. E nesse período, você tem jogos
que começam os jogos publicitários, que são os advergames, que hoje em dia tem um de monte no celular, né? Às vezes o cara vai lançar o filme, aí ele lança um jogo pra celular pra promover o filme, né? Mas naquela época, velho, você tinha jogo da Pepsi, saca? Você tinha... Cara, antes disso, no Super Nintendo, você já tinha jogo do McDonald's. Era um jogo pra promover o McDonald's. Tinha um jogo da... marca 7-Up, eu adorava no Mega Drive esse joguinho aí. Então você vê ali, ó, começa ali nos anos 80, os jogos começam a se popularizar, as empresas já começam, por conta até do marketing de relacionamento, etc., essa coisa de você querer entrar na vida do consumidor, começam a entrar no entretenimento dessa maneira. Cara, quem lembra nos anos 90, tinha aquele CD você ia no McDonald's, aí você tinha 2 CDs. O CD de músicas do Ronald McDonald, que tinha o rock do Ronald, e aí você tinha um outro CD que você colocava no seu computador, e aí você tinha artes dos personagens do McDonald's, e tinha o jogo maldito, ruim, feio, que eu gostava, do Ronald McDonald contra a bruxa, e eu sei lá o que diabo que a bruxa queria fazer, eu sei que ele tava contra ela, Based, tem que estar contra a bruxa mesmo, a Inquisição do Ronald McDonald, contra as feiticeiras. Então... Ronald Torquemada. Não, o pior é que o Ronald McDonald enfrentava a bruxa usando magia também, então ele era meio herético, assim. Mas... o que é isso? É briga de feiticeiro. É briga de macumba trocada não dói. É por isso que tem o fried chicken lá né? Exato. Então você tem, cara, os jogos sendo usados como meio de propaganda publicitária pra vender produto, né? E aí, pô, você acha que o exército, né? Irmão, quantos anos de Guerra Fria, né? Quantos anos de propaganda em Hollywood? Você acha que os caras não vão olhar pro joguinho? Cara, se o McDonald's está fazendo o jogo do Ronald McDonald, o exército não vai olhar pra aquilo e falar, mano, acho que dá um negócio aqui, né? Pô, já tem jogo de guerra, né? Não tem, não sei o que, Medal of Honor, já tem essas coisas. Pô, dá pra, né? Pô, é óbvio que vai. É óbvio que vai. E hoje em dia, como a gente já falou anteriormente, existem divisões no Exército, divisões do Departamento de Segurança Doméstica americano, que fiscalizam chat de jogo pra prevenir o terrorismo gamer, pra prevenir que certas ideologias se espalhem. Então, assim, é óbvio que isso existe, né? E é óbvio que os caras começaram a se infiltrar no mundo dos jogos, assim como as empresas começaram a usar os jogos como meio para promover os seus produtos, né? Recentemente a gente teve um caso, né, entrando nos casos concretos, do Atomic Heart, que é um jogo meio soviet punk, assim, saca? É tipo um soviet punk mesmo. É um soviet punk. É como fosse um steampunk soviético, assim, saca? Na verdade, é um atom punk soviético. É um jogo que se passa num futuro fictício, onde o progresso da ciência na União Soviética fez com que eles dominassem o átomo, né? Dominassem a tecnologia nuclear e eles avançassem tecnologicamente de maneira muito superior ao Ocidente e de fato, conseguissem fazer a utopia socialista comunista, né? Só que aí tem coisa errada acontecendo lá no meio, tem subversão, etc. E aí tem todo um plot ali que o jogo acontece. Inclusive, esse é um jogo que eu gostaria de terminar, que eu não tive tempo de zerar. Ele era bem interessante. E esse jogo... Ele já tá na terceira DLC aí, né? Sim. Lançaram em setembro aí. Exato. E aí, pô, é um jogo que glorifica a União Soviética, que tem uma narrativa meio pró-Rússia. E o coitado do estúdio lançou o jogo no meio da guerra da Ucrânia. Aí, né, os caras também, né? Aí na Ucrânia proibiram o jogo. Então, os caras censuraram. Falaram, isso aqui tá glorificando muito a Rússia. E assim, pô, pode ser que nesse caso específico seja paranoia, seja exagero, né? Pode ser que sim. Pode ser que nesse caso seja. Mas existe evidência da Rússia se infiltrando em jogos online. Você tem o caso de, cara, teve show in-game no Minecraft sendo promovida por gente ligada ao governo russo, né? Simulação de batalha na guerra da Ucrânia no Minecraft. Dentro do Minecraft. Teve casos parecidos dentro do Roblox. Você tem a Microsoft falando, o Máfia, isso foi uma coisa que você colocou aqui na pauta, inclusive, de infiltração de agentes russos em fóruns da Steam, que é a maior loja de videogames, em chats do Discord, que é o lugar que o pessoal usa para se comunicar quando vai jogar, fazendo propaganda russa. Tá? Inclusive, aquele garoto que era português, que a gente achou que era brasileiro durante um bom tempo, mas era português, descendentes, né, que vazou aqueles documentos sobre, acho que a guerra da Ucrânia mesmo, muita gente desconfia que ele foi cooptado por um agente russo dentro do Discord, dentro das comunidades, né? Exatamente. Exato. Então você tem, cara, suspeita de gente do grupo Wagner, que é aquele grupo paramilitar privado lá, cara, fazendo propaganda nesses servidores. E tem a própria Rússia financiando
o desenvolvimento de 3 jogos que são jogos militares de propaganda nacionalista. De propaganda... E tem que entender que... de propaganda russa, né? Uhum. E tem que entender o seguinte, como a guerra, no final das contas, soldados são sempre garotos, sempre, né? Sempre jovens. Esses jovens crescem jogando videogame, a vida deles é online, né? Então, Sim. como todos, né, os jovens aí que estão aí hoje, é óbvio que é nos games que a grande máquina de propaganda e de guerra das potências está inserida. Isso você encontra na Coreia, a China faz isso aí de uma maneira assim pesada mesmo, Sim. a Rússia nem se fala e os Estados Unidos não precisa nem falar. Então o negócio é pesado e é por isso que a gente aqui no Não Day sempre tá falando sobre videogame e que às vezes a pessoa não dá muita bola e fala, pô, mas videogame é coisa de criança. Não. Tá? A grande máquina de propaganda do século XXI são os games, é ali onde as coisas estão acontecendo. E assim, só para complementar, não só na parte virtual, que é o que a gente está comentando agora, Sim. do recrutamento de agentes, espiões e coisa assim, mas também agora com o desenvolvimento de robôs para drones, que a gente vai falar daqui a pouco, Sim. também na parte física, quer dizer, jogadores, né, eu brinquei do gordinho com a cueca branca e Cheetos, Sim, não, sim. esse gordinho sim é recrutado muitas vezes para pilotar drones, muito da guerra no Afeganistão, Sim. por exemplo, foi pilotado por gamers, né, tem até um filme disso aí, se eu não me engano, Cara, é muito bom. tem umas trocas de figurinhas que acontecem, cara, mesmo antes dos drones, em que os caras começavam que não eram bem drones, você tinha um controle remoto do armamento de alguns aviões, saca? De alguns veículos militares. E os caras começaram a colocar controle de Xbox pra controlar o veículo militar. Por quê? Cara, o moleque já joga, ele tá acostumado com aquilo. Quando ele joga... Memória muscular. Não só tem memória muscular, como tem... Cara, o cara joga, ele sabe que aquilo ali não é real, ele tá dando tiro ali nos bonecos e tal, em outros personagens. Aquilo ali é uma simulação, é uma brincadeira. Cara, o ser humano... Isso é interessante que você Sim. falou. Isso que eu acho que você ia falar isso aí agora. Não desculpe interromper, mas isso é interessante, porque um dos maiores problemas para os militares numa guerra é a humanização do inimigo. Exato. Por isso que o trabalho sempre é transformar o inimigo num monstro e não sei o quê, porque você tá no campo de batalha, você vai ler, o cara é igual você, cara, ele é um garoto também. E se você humanizar ele, você perde um segundo, você que toma o tiro. Nesse jeito virtual, é muito mais fácil. Exato, velho. Assim, o cara pode ser, o moleque pode ter sido bem treinado do jeito que ele for. Ele pode estar cheio de sentimento patriótico. Ele pode querer mesmo defender a pátria dele. Cara, ele pode pisar no campo de batalha pensando, eu tô aqui pra morrer, porque é melhor que eu morra do que a minha mãe que ficou lá, a minha esposa que ficou lá morra. Eu tô aqui pra defender as pessoas. Mas quando ele olha pro lado, tem uma pessoa igual a ele, pensando igual a ele. E ele é um ser humano, velho. É inevitável que tenha alguma compaixão. O cara pode se forçar a se embrutecer o tanto que for, ele ainda é um ser humano. E só que é o seguinte, o cara tá a vida inteira acostumado a apertar botãozinho pra dar tiro virtual, aí você usa o mesmo controle que ele tá usando a vida inteira, ainda, né? Não é só a questão da virtualização. Pô, é o controle do videogame. É joguinho. Explode. Pum. Inconscientemente, o cara... Realmente é isso mesmo. Inconscientemente é assim. E aí o cara cumpre as missões com total precisão, sem aquela questão de ter o sentimento, de, pô, tem criança ali e tal. É um horror isso da guerra. Ninguém aqui tá louvando isso aí, a gente acha horroroso isso, mas é assim que funciona, e é assim que os Warlords, os grandes generais aí de todos os países, tá? Não é os americanos malvados só que fazem isso, não. Tem os chineses, não tem esse negócio. É assim que funciona a guerra do século XXI. Cara, e nos Estados Unidos existe... o Mafinha falou aí do lance dos drones, a gente deu uma pincelada nessa coisa dos veículos sendo controlados por controle de videogame, mas a operação que a gente conhece do governo americano, ela é, assim, muito mais entranhada, ela tem uma relação muito mais íntima com as empresas de desenvolvimento de jogos do que tem a Rússia. A Rússia tem lá 4, 5 estúdios que o governo russo tá pagando pra fazer um joguinho. Mas assim, não só dentro do exército, os caras estão usando Arma 3 e Full Spectrum Warrior, que são simuladores militares em treinamentos, tem o StarCraft também, etc. Como eles têm parcerias diretas com estúdios de desenvolvimento. Então, por exemplo, veteranos de guerra deram já consultoria direta para Activision Blizzard na produção de alguns jogos.
né? Isso aconteceu. É. Cara, você tem, por exemplo, tem o Call of Duty Modern Warfare, o primeiro, não o remake, ele tem uma missão e tem um killstreak que é o AC-130, que é um avião com visão térmica, que o cara abre a maleta ali, vê a telinha e ele vai jogando bomba de lá de cima. Aquilo ali é extremamente realista. Se você pega, e é um jogo antigo, se você pega um gameplay daquilo ali e compara lado a lado com como é a operação do avião de verdade, cara, quase não tem diferença visual, entendeu? Tem diferença. Então, você teve esses trabalhos de consultoria, e ao mesmo tempo que você tem trabalho de consultoria, você tem o exército dando uns caraminguá ali. E aí você tem os Estados Unidos sendo tratado como protagonista salvador do mundo. Você tem uma promiscuidade ali, e que quando você vai ver, na Call of Duty League, a Activision tá abrindo espaço pro exército botar propaganda de recrutamento. Exatamente. Então, assim, cara... Porque muita gente diz, isso não tem comprovação, nunca vazou um documento nem nada, mas alguns jogos desenvolvidos em parceria com o exército americano são feitos para recrutamento mesmo. Então os caras veem o ranking, quem é os jogadores mais proficientes e tal, e a idade, tem todos os filtros lá, e os caras vão direto nesse cara, né, para recrutar os melhores. Sim. É um negócio muito bizarro, mas acontece. Sim, olha, cara, teve um vazamento de 2022 que mostra que que o exército investiu milhões, em especial com foco no Call of Duty, para atrair a geração Z e pessoas mais jovens e minorias, etc., pro exército. Eles gastaram milhões, isso está comprovado. Você tem essa parceria de longa data de militar americano dando consultoria pro jogo, patrocinando o campeonato, aí os caras vão lá, colocam um controle de videogame, que é o mesmo que usa no jogo, para controlar veículo. Cara, é óbvio que existe alguma transferência de habilidade dos reflexos do moleque que é bom naquilo ali, para controlar uma coisa dentro do exército de verdade. E há uma relação entre o exército e a empresa de jogos. Então, assim, cara, mesmo que não tenha, tipo, um aperto de mão formal, assim, ó, nós estamos cooperando oficialmente, há um programa em curso de parceria entre os dois, mesmo que não tenha isso, há uma cooperação não oficial. No mínimo, ela tá evidente. Saca? Então, e tem um detalhe que é importante falar. Tem que sempre lembrar que os caras que estão desenvolvendo armamentos e tecnologias bélicas agora também são pessoas que passaram a infância jogando videogame. Sim. Então, existe uma retroalimentação aí da mecânica do videogame para as novas armas, né? E essas novas armas sendo utilizadas por gamers também. Então, você vê que, né, é uma coisa que ela começa a se fundir. Sim. Né? É muito, muito maluco isso. Você tem uma ludificação, por assim dizer, da guerra, né? Então, cara, olha o caminho que a gente percorreu, assim, você tinha a guerra antigamente que tinha meio que um código de honra, o sujeito ia para um campo de batalha, ia ter uma batalha, a batalha começava quando soavam as trombetas, saca? Você tinha essa coisa, pra agora, assim, cara, nós vamos enganar e tentar desensibilizar o moleque o máximo possível pra ele ser eficiente e agir feito uma máquina. E destruir, tirar vidas feito uma máquina. Pra que o meu país possa... É óbvio que tem nuance, tem a guerra justa. Às vezes você precisa mesmo usar da violência pra proteger a pátria. Tá bom, beleza. Não tô nem fazendo juízo de valor aqui. Mas olha o nível de dissimulação, as camadas de persuasão e de propaganda, etc., que vão entrando nisso. Cara, que vai desde a narrativa dentro do jogo, até os meios tecnológicos que estão fundidos, como você bem falou, com as tecnologias de videogame. Pô, e é claro que não para aí, né? Não para aí. Cara, o que o jovem gamer faz quando ele não tá jogando pra se entreter, né? Normalmente ele assiste outras pessoas jogando, por mais estranho que isso possa parecer. Parece meio ridículo quando você fala em voz alta, né? Mas as pessoas assistem live. O boomer, o velho não consegue aceitar um negócio desse, mas isso é verdade. O meu filho tem 12 anos e ele passa o dia assistindo gente jogando videogame. É impressionante. Eu vou fazer o boomer entender agora. O senhor gosta de futebol, meu senhor? Gosta de futebol? Você passa mais tempo vendo os outros jogando futebol ou você mesmo jogando? É por aí. O cara é apaixonado por futebol, veste a camisa e tal. Ele não joga quase nada, joga uma vez na semana, mas assiste jogo quase todo dia. Pô, o cara assina lá o pay-per-view pra ver jogo todo dia. É assim mesmo, pô. Você gosta de ver pessoas praticando num nível de excelência maior aquela coisa que você gosta. Ou às vezes não no nível de excelência maior. Inclusive tem um amigo meu, o Dr. Dário, um abraço pra ele aí, que ele participa do campeonato subóbito.
Subóbito. Só velho. Só velho, né? O cara pode ter um mal súbito, de repente, no meio do... É o grande risco. Ganha quem não tiver um ataque cardíaco, quem não tiver um AVC. Exatamente. Então, e às vezes o cara não quer nem ver um pro player, um cara profissional que joga melhor que ele jogando. Ele só quer ver uma pessoa carismática fazendo aquilo. Cara, é como você assistir algum programa de esporte bem-humorado. Não é só sobre a análise técnica, é sobre o papo que os caras estão batendo ali a respeito da coisa, sobre as personalidades que estão ali. E é assim também com o streaming de jogos. E aí, o exército, que não é bobo nem nada, evidentemente tem programas de cooptação de streamers, né? Pra você, estimular o jovem a ir pro exército. Então, assim, teve a Melanie Mac, o The World, o Stranger Rebel, teve vários streamers e youtubers, influenciadores de games que foram usados no recrutamento. Porque o moleque já tá jogando jogo de guerra, já tá com aquela mentalidade militarista, que é uma coisa que o moleque costuma gostar. Tem muito moleque que gosta de história militar mesmo, de arma, de tanque, etc. Então você vai lá e, pega o influenciador que ele acompanha e chama pra lá. E aí você também gamifica a experiência de recrutamento, né? Teve Exatamente. o Army Experience, que é quase um roleplay ali que os caras vão fazendo. É a utilização do jogo, que é um meio de expressão com potencial persuasivo e com potencial artístico, poético também. Você utiliza ele pra fazer a sua propaganda, saca? É a mesma coisa que fizeram com os filmes, a mesma coisa que fizeram com os quadrinhos, estão fazendo com jogos e os militares não são exceção. Saca? Inclusive, é interessante você pensar, quando a gente vê essas empresas de robótica, Boston Dynamics, a Tesla, tem várias outras empresas, quando você olha assim, os caras estão produzindo... O que eles estão mostrando pra gente é só 20% do contrato que eles têm, porque o resto é tudo com o exército americano. Né? Que eles estão produzindo robôs e drones pro exército americano. A Tesla, então, não precisa nem comentar, né? Se a gente fica impressionado com os robôs que tem, é porque vocês não sabem que eles estão produzindo pro exército americano, meu amigo. É verdade. Cara, até porque, inclusive, a OpenAI, que era uma empresa que tinha esse marketing, já que a gente tá falando de automação, né? Que faz o ChatGPT, eles tinham todo o marketing, não, nós somos uma empresa aberta, nós queremos que a inteligência artificial seja acessível a todo mundo, e tarará, não seja usada para fazer o mal, não sei o que lá. Cara, recentemente eles tiraram dos termos de uso deles a proibição do uso militar do ChatGPT. Então, assim, claro, né? Meu amigo, não tem por onde correr. Dinheiro do governo é gostoso, é totoso. Cara, e o dinheiro do governo é o último a acabar. Quando você entra em período de crise, velho, não tem pra onde correr. Você tem uma operação muito cara de ser sustentada, desculpa, é quase certeza que ou você vai falir, a não ser que seja uma coisa essencial mesmo, que as pessoas não fiquem assim, ou você vai falir ou você vai trabalhar pro governo. A Disney teve que produzir propaganda, animação lá, lembra o Pato Donald nazista? Sim. Então, assim, é assim mesmo. Sabe? Essas coisas acontecem. E aí verdade. Inclusive, a gente viu esses dias um vídeo, Lucas, dos chineses fazendo um deploy de drones, aqueles drones cachorro da Boston Dynamics, né? Era um batalhão. Então, aquilo, claro, é propaganda de guerra, mas eles efetivamente estão utilizando isso para seguranças de bases. Inclusive, se eu não me engano, em Mar-a-Lago, o Donald Trump estava utilizando esse tipo de robô como segurança. Tá ficando muito popular esses robôs como segurança de casa também particular. E é óbvio, se já tá nas casas, é porque tá nos milico faz muito tempo, né? Sim, a coisa já foi desenvolvida, foi aprimorada, porque é arriscado você pôr uma parada dessa na tua casa, né? sem o devido teste. E olha, sabe onde a inteligência artificial é usada? Há muito tempo. Né? Olha, padrões de combate feitos com inteligência artificial, né? Táticas de combate, etc. Nos jogos. Você precisa ter um algoritmo eficiente para que o robô que você está enfrentando dentro do jogo, sem consumir muito poder de processamento, use de estratégias para te vencer num combate. Então, assim... Exatamente. Inclusive, não é de se estranhar, eu não tenho informação disso, mas não é de se estranhar que haja um scrap de dados de partidas de RTS, né, meu querido? Para abastecer banco de dados de setores militares, viu? Sim. Tá? Não me enganaria. Sim, e outra, a gente já sabe do uso do StarCraft dentro de treinamento, como auxílio ao treinamento tático, né? Então, cara, isso, cara, com certeza deve ter. Simulação, cara, se o jogo é uma simulação competente, ele vai ser usado, sabe? Então é isso. E aí o que acontece é o seguinte, cara, nesse caso do uso militar, você tem uma manipulação, você tem um impacto psicológico nos adolescentes, mas me parece que o dano causado nos jogos em si, na qualidade dos jogos, ele não é tão alto assim.
né? Porque no fundo, cara, a narrativa do Call of Duty pode acabar sendo muito centrada na América do Norte. Pode ser que tenha um viés ali nas narrativas que prejudique, talvez, a autenticidade daquilo, prejudique as potencialidades poéticas do jogo e etc. Pode ser que tenha, mas cara, isso fica restrito a um tipo de jogo específico. Nego não vai pegar e destruir uma história de fantasia medieval por propósitos de recrutamento militar, saca? Pode até fazer, mas dificilmente vai, saca? O dano é um pouco menor, mas mesmo assim você percebe. Quando um meio de expressão... mesmo porque eles precisam dos dados brutos, né? E se houver a interferência militar, aquilo já fica... Assim, a interferência aparente, né? Para o público. Contamina os... A gente tem que lembrar que a gente vive na era da informação. E que os dados são importantes. E esses dados são capturados aí por agências de inteligência... E você precisa ter esses dados honestos. Diferente do Brasil aqui, onde você cria estatística para resolver problemas que não existem. Aqui no Brasil tem muito isso, né? Homofobia matou 50 milhões de homossexuais. Daí os caras fazem uma lei. Nunca aconteceu isso. Mas lá não. Você precisa ter os dados corretos para que você faça seu banco de dados e suas análises de dados, né? Por sinal, uma dos departamentos assim, maiores que tem nas Forças Armadas Americanas é o do analista de dados, né? O Jack Reacher dos filmes lá do Tom Clancy, dos livros, é o analista de dados, né? Sim, não, é verdade. Inclusive Tom Clancy que virou selo de videogame agora, né? Virou. Coitado. Tá ganhando uma grana, né? Não, tá morto já, tadinho. Porra, não sabia que tinha morrido. Morreu, sabia, cara. Então, desculpa aí a barrigada, né? Não, morreu faz um tempão. E o negócio que, é que... Parentes dele estão ganhando bem, então, né? Exato, abriu um parênteses gigante aqui, Mafinha. O termo Tom Clancy... Quando fala Tom Clancy's não sei o quê, não é que a história foi escrita por ele. É que os caras compraram o direito do uso do nome. Ele, em vida, vendeu... Olha que coisa de maluco. Vendeu o direito do uso do nome dele pra colocar em histórias. Olha aí. Então é uma história estilo Tom Clancy. Não é nem que foi ele que fez a porra da história. Inclusive, o Tom Clancy tem uma história interessante. Dizem que ele ia na biblioteca do Congresso fazer pesquisa e tudo ele tirava dos livros dele das pesquisas da biblioteca no Congresso. E a CIA chegou a enquadrar ele e falou assim: como que você tá sabendo que aconteceu esse negócio aí no teu livro? Isso aqui? Não tô sabendo não, isso é ficção, é que eu pesquiso. Não, mas isso aí não é possível, né? Dizem ter essa lenda aí, não sei se é verdade. Não, e tem um lance também que ele meio que previu o 11 de setembro, tinha um atentado muito similar que ele escreveu antes de acontecer. Porque olhando... Era um cara meio olhando bizarro. Olhando em retrospecto, é meio fácil de imaginar que poderia acontecer, né? Porque antes do 11 de setembro, o pessoal que é mais velho vai lembrar. Porra, entrar no avião era qualquer coisa, né, cara? Exato. Você entrava com galinha, cachorro, entrou. Era uma beleza. Pagou, entrou, acabou. Mas Então, o ponto todo é o seguinte, né? A gente vê que, cara, olha, a obra de arte, ela tem, normalmente, por fim, transmitir algum tipo de experiência humana. E aí, se o sujeito ele tem o domínio da técnica, se ele tem o domínio, tem um talento artístico, uma percepção aguçada, etc., ele consegue fazer algo que seja satisfatório, que transmita uma experiência de maneira adequada para outra pessoa. Percebendo o poder disso, especialmente na era moderna, na era da manipulação de massas e etc., da engenharia social, você tem uma infiltração de agentes diferentes, ideológicos, militares, etc., nesses meios que utilizam dessas produções como meio de manipulação. E eles financiam, e eles dão dinheiro. E no fundo, as produções acabam sendo prejudicadas. Eu acho que um dos grandes pontos desse nosso vídeo aqui é não só mostrar como a centralidade e a importância dos videogames, que a gente já tá parecendo até um disco riscado aqui, né? Falando disso toda vez. Mas é que, olha, não é só a lacração, por assim dizer, não é só o woke de cabelo colorido que utiliza do entretenimento que você gosta para fazer propaganda. Tem setores que parecem muito mais reacionários. Eu digo parecem porque, por mais que tenha muito milico veterano conservador, é só ver a representante militar da OTAN, né, lá na Ucrânia. A representante. O Menine que representa. Então, assim, né? Teve o wokeísmo no exército também. Enfim. Mas o ponto todo é o seguinte: é ver como que, cara, forças que são, por exemplo, às quais a esquerda iria se opor
em teoria, que é o exército, utilizam também dos jogos para fazer propaganda. Você tem os setores lá mais América, fuck yeah, patriotismo e etc. E eles estão ali se infiltrando também, né? E olha, para ser bem sincero, eu não tenho certeza se essa intervenção também não foi um dos fatores de pressão responsáveis pela queda da qualidade do Call of Duty, por exemplo. Porque, cara, o Call of Duty até o primeiro Black Ops é uma coisa, até o segundo Modern Warfare, primeiro Black Ops é uma coisa, dali pra frente é outra, entendeu? Teve uma queda de qualidade, eu lembro que eu acompanhava na época. O Modern Warfare 3 foi muito pior do que os anteriores, tinha problema de balanceamento, e aí você teve depois o Ghosts, que era um desastre, você teve, enfim, teve uma queda de qualidade, muito por conta daquela coisa que a gente conversou aqui anteriormente, né? Tinha que lançar jogo todo ano, né? E os caras faziam o jogo na pressa, mas pode ter tido também uma pressão, tipo, tem que lançar logo aí porque o milico tá pedindo, saca? Então, é assim, a propaganda vem de todos os lados. E sempre que a arte se torna propaganda, o conteúdo dela é prejudicado, no final das contas. Com certeza. Com certeza. Quando o artista não tá preocupado em transmitir a verdade de uma experiência possível, ele não tá, olha, isso aqui existe, essa experiência é possível, eu passei por ela, ou ela existe, etc. E eu quero transmitir isso aqui. Quando isso não é o centro, acabou, rapaz, acabou. Você pode até ter propagandas bem feitas, mas elas ainda serão propagandas. E a coisa ainda vai ser prejudicada. Então hoje em dia, a gente falou dos quadrinhos, começaram com a propaganda americanista, hoje em dia os quadrinhos têm uma propaganda também, que é uma propaganda que também vem do eixo ocidental, e muitas vezes até concorda com visões de certos setores do exército, que é a propaganda woke. Então, assim, a propaganda existe em todos os lugares, de maneiras diferentes, e nos jogos não é diferente. É isso. Mas sabia, Mafinha, que existe um motivo pelo qual os jogos mais antigos eram melhores e tinham menos propaganda do que os atuais? E existe um motivo pelo qual especialmente os jogos japoneses demoraram pra se corromper? Se você quiser saber mesmo, você vai ter que ver os próximos Down Day, dos quais a gente vai falar de retro games e também dos jogos japoneses. E um em cada programa, não os dois no mesmo, porque a gente não é louco. Isso aí, Mafia, deixa suas considerações finais, se você tiver considerações finais a fazer. E bem, a gente assim, fecha aqui. Tô vendendo maré, não, brincadeira. É o que eu sempre falo. É assistir e entender, né, sobre o videogame e o impacto cultural dele. Hoje a gente fez aí um breve resumo, né, porque apesar de ter sido 1 hora de programa, mas foi um resumo porque é muito mais complexo isso que a gente falou. A indústria de games militar, ela é muito mais entranhada e ela está ficando cada vez mais unida justamente pela tecnologia. Como a gente citou aqui, os desenvolvedores as empresas privadas, no caso, que desenvolvem produtos e armamentos, essa galera saiu do videogame, são molecada, né, que virou cientista, engenheiro. Sim. E hoje está desenvolvendo. Então, elas estão se fundindo e a gamificação da guerra é o óbvio do futuro do Warfare, né? Então a gente vai cada vez mais, daqui a pouco a gente vai ver drone patrulhando cidade, a gente daqui a pouco vai ver robô policial, meu amigo, o Delta City, não, como é que é? Detroit lá do Robocop. Exatamente, vai ser Detroit tipo Rock City isso. é um anime, desculpa. Não, mas Detroit do Robocop era assim, né, que eles estavam com a parada da polícia lá. Isso aí não é mais ficção científica, isso é uma coisa que está acontecendo agora e para os próximos anos você vai começar a escutar. O governador fulano está comprando uma frota de drones policiais alimentados por inteligência artificial para patrulhar. Isso vai acontecer, você vai começar a ver traficante em Morro Carioca com arma antidrone e você vai começar a ver eles também usando o drone como estão usando na guerra da Ucrânia. Sim. Né? O drone bomba para atacar os inimigos do outro. Então, assim, nós estamos entrando em um outro nível e tudo isso é a gamificação da guerra, tá? E é por isso que é importante você entender da onde que são os games e de onde que surgiram. Você viu lá, só pra finalizar, você tem a Rússia promovendo o Phygital Games. Cara, não tem nada que se pareça mais com um proxy para recrutamento militar do que essa parada. Que é um campeonato em que você quer avaliar o atleta completo. É o sujeito que o mesmo jogador, ele participa de um campeonato de CS, aí depois de dar tiro, ele sai correndo dali e vai pra uma simulação de guerra
de laser tag. E aí soma as pontuações da versão física com a versão digital do esporte. Ou seja, é o cara que consegue controlar um drone se ele precisar e consegue dar uns tiros no inimigo lá se ele precisar também, entendeu? Exatamente. É assim, o cara tem que ser fisicamente capaz e mentalmente capaz também. Então é uma coisa de louco, realmente. Fora que o esporte, ele sempre foi utilizado não sempre, né, mas ele foi utilizado muitas vezes na história como uma espécie de uma pacificação desse espírito marcial, né, então você tem, por exemplo, a clássica história das Olimpíadas, o próprio futebol como uma simulação de combate, então é de se esperar que haja intersecção entre essas coisas mesmo. Mas nós já estamos nos alongando muito, nós vamos ficar por aqui, assista os próximos Não Dei, para que você também não dê, se você dei, você fica louco, pinta o cabelo de azul e briga com seu pai, é uma merda, não faça isso. É isso aí. Dê um like aqui, assistam os próximos programas, assistam o Geoeconomia e os Horizontais do Arthur sobre os assuntos mencionados aqui, que apareceram nos cards, se colocaram os cards, espero que tenham colocado, e até a próxima. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.